Comigo em estúdio está o músico, autor, compositor, escritor, pensador, defensor da criolização, fundador do grupo Cimentera e antigo ministro da Cultura de Cabo Verde, Mário Lúcio. Após uma pausa de alguns anos, Mário Lúcio lançou no passado mês de novembro o 10º álbum, Migrant, um álbum que canta a beleza do percurso humano, fazendo ecoar o coração da humanidade. Um álbum que mistura as múltiplas raízes de Cabo Verde. Às mornas, às coladeiras e ao funaná, acrescentou as influências afro-cubanas e novas sonoridades. Mário Lúcio, muito obrigada por estar aqui connosco, por ter aceitado o convite para estar aqui nos estúdios da RFI. Obrigado, querida. Eu é que agradeço. Numa altura em que a humanidade atravessa um período tão sombrio como as guerras, o drama dos migrantes e as alterações climáticas, qual é que é a mensagem que pretende passar com este álbum? A minha mensagem é basicamente a mensagem do amor. Todas as minhas obras, toda a minha vida, todas as minhas ações são para mostrar, partilhar, às vezes ensinar e aprender o amor. E o amor tem tantas camadas como tem a vida. Neste álbum também, amor e gratidão, não é? Podem ser até sinônimos. Faço um apelo, através da música, a que em tudo que nós pudermos estimular a que as coisas belas sejam feitas, devemos ter essa ação. E as que estão sendo feitas, estimular e alimentar a que continuem também. E de certo modo também evitar que o mal seja feito, ou se está sendo feito, que se corrija o mais rapidamente possível. Então, neste disco, falo da migração, que é uma das mais belas epopeias do ser humano, que é o que trouxe a diversidade para o planeta e trouxe a ocupação do território planetário, trouxe a evolução humana em todos os aspectos. Hoje também seja sinônimo de drama e de vergonha e de morte. Então, trago esse apelo. É um apelo ao humanismo, uma homenagem àqueles que ao longo dos séculos tiveram a coragem de cortar raízes e começar de novo? Na verdade, tiveram a coragem da continuidade. No início, a epopeia humana, segundo a ciência, começou conosco a caminhar lá da África Austral à procura de territórios mais frondosos, menos perigosos, com mais água, com melhor clima. E nessa caminhada fomos parar à Islândia, sabe? Então, na verdade, mostra que esta espécie, com todas as suas dificuldades e deficiências, conseguiu escrever uma página sobre o cosmos, sobre o universo. Então, faço aqui uma homenagem a essa continuidade de cair, levantar-se, ir mais à frente, à procura de condições melhores, de como lidar com os monstros que havia na época, de como lidar com os perigos, como cuidar dos bebês e como cuidar das pessoas feridas, como cuidar das mais velhas. Tudo isso dá-me uma grande gratidão e uma grande esperança no ser humano. Então faço, digamos assim, uma ode a essa epopeia. E na ponta do iceberg, já que falamos da Islândia, é minha também homenagem póstuma àqueles que perderam a vida nessa caminhada e ainda perdem a vida todos os dias a tentar cruzar o Atlântico ou o Mediterrâneo para fugir da guerra e da fome. O single Migrants Shakespeareans é inspirado num acontecimento real que ilustra uma notícia que remonta a 2008, onde um navio de turistas socorre um pequeno bote de imigrantes no Mediterrâneo. Entretanto, passaram 14 anos, outras histórias se repetiram, umas com final feliz, outras não. Por que é que decidiu agora gravar esta canção? As coisas da minha vida são um pouco por acaso, né? Vão acontecendo, né? Eu fico atento, contemplativo,
e deixo que as coisas escolham o seu momento. E este disco surgiu também do mero acaso, como tudo na minha vida. Na verdade, eu estava em turnê por Portugal e eu soube que um casal de músicos, o Rui Ferreira e a Sofia Portugal, tinham gravado uma música minha que eu compus para minha mãe e que saiu no disco tradicional do Cimenteira. A música chama-se Zita. E mandaram pedir uma autorização para divulgar nas plataformas digitais. Eu mandei a autorização. E nessa passagem quiseram conhecer-me. Eu fui lá à casa deles e disseram: cá temos um estúdio, tu estás por cá, o que precisares. E mostrei-lhes a música Hino à Gratidão, que eu já tinha pronta, com a parte do coral sul-africano gravada, mas não sabia ainda quando ia editar esta música. E o Rui pegou na música e fez uma mistura extraordinária, fez uma releitura das vozes, e eu gostei. E então eu disse: olha, eu tenho cá 300 e não sei quantas canções inéditas e ando insatisfeito com a ideia delas se perderem, porque a morte é a nossa companhia, e então temos que fazer alguma coisa para deixar isto. E passei-lhe umas dezenas de canções e ele escolheu umas quantas e disse: olha, incríveis, eu gostaria. Disse: pode trabalhá-las à vontade. Ele começou. E é engraçado que a música Migrants não estava na lista que eu lhe dei. E ele, depois de fazer a seleção de 12 músicas, disse-me se eu podia mandar-lhe as letras. Eu disse: tá bom, eu vou lá. E fui com o meu computador, abri o computador para lhe dar as letras e começa a tocar uma música. E eu não sabia nem como parar a música, porque não... Aí pus o password, depois onde é que está a música? E nisso ele diz: que música linda, que não está na lista. Eu disse: não, como é que se chama? Ele chama-se Shakespeareans. E passei-lhe a música. E foi a primeira música que ele fez o arranjo para o disco. Então um disco que ia chamar-se Decafónico e que ia ser uma série de 20 discos ou mais, tentando lançar em cada uma 10 ou 12 para ver se punha essas 300 músicas na rua. E eram gravações mais para disponibilização digital. E a música tomou conta do disco e nasceu esse disco Migrante. Portanto, era o momento dele. Pode-nos ajudar a descodificar algumas das letras que compôs para este álbum, que trata as rotas migratórias, como já aqui falou? Olha, a primeira música, Mi Sol fala da necessidade, da importância de sabermos estar a sós. Portanto, e só existe solidão quando nós não sabemos estar conosco. É um processo de aprendizagem, porque sabemos que há muita solidão neste mundo e que advém de não sabermos estar no presente. Ou estamos a lamentar o passado ou a projetar-nos no futuro. Não vivemos o momento? Não vivemos o momento. Isso não é uma coisa que nos é ensinada diariamente, pelo menos na nossa cultura. E então a música diz: olha, eu estou aqui sozinho. Mas eu digo: sozinho com quem? Com o céu estrelado. Então, será que uma pessoa pode se sentir sozinha com todo um firmamento para ele? Pois é, sozinho com quem? Com um farol a piscar o olho, ali está ali. Sozinho com todo este oceano Atlântico à frente de mim. E com todo um mundo que está ali à espera das minhas músicas ou a escutar as minhas músicas. E depois até diz: sozinho, eu com Deus, mas Deus também está com todo mundo que está sozinho. Portanto, não há o estar só se nós não queremos estar só. E esse estar só deve ser um momento de contemplação, para nos nutrirmos de tudo o que possamos partilhar com o outro, e só podemos fazer isso a sós, e depois vamos ao encontro do outro. O outro pode ser uma pessoa ou um coletivo, e vamos partilhar aquilo que recebemos: canções, livros, alegrias, pensamentos, não é? E que não se pode estar ao mesmo tempo no coletivo e receber essas coisas, a partilhar, a receber simultaneamente. Então a música fala disso. Depois a outra música é o Migrant, depois vem o Tau. O Tau é uma música que fala de nós também sabermos
valorizar as coisas sem ajuizá-las. Mas acha que existe essa tendência do julgamento? Nós somos os seres do julgamento. Nós somos os seres do julgamento e os seres do sofrimento. E isso não é uma dificuldade. Mas uma coisa leva à outra. Evidente, somos juntos. E é o nosso material. Nós somos feitos disso. A diferença é que algumas pessoas percebem e aí trabalham para debelar esta situação. Outras não percebem e continuam no afundamento. Não é? E então, o juízo não nos deixa contemplar, porque já chegamos com a nossa apreciação das coisas. Então a música diz, olha, a música tal, estar-se sentado também é uma forma de caminhar. Não é verdade? Nós podemos estar aqui sentadinhos e em paz, a meditar ou a conversar, e estamos progredindo. Estamos a fazer um caminho. Então, nem sempre é necessário correr, ou necessário sair do lugar. E diz, olha que... E vou citando uma série de paradoxos. E na língua portuguesa até melhor, em francês tem mais dificuldades no inglês. Porque a língua portuguesa tem uma coisa linda que se chama dar à luz. Isso ainda não conhecia em nenhuma outra língua, sabe? Nem em crioulo, que é uma língua de base lexical portuguesa, uma língua tão linda, mas só o português tem essa maravilha. Não é? Mas falava que às vezes é preciso estar no lugar. E eu pensava que, por exemplo, na música Migrants, muitas vezes, quando as pessoas são obrigadas a sair porque não podem ficar no lugar, porque são obrigadas por questões económicas ou muitas vezes por perseguições políticas até. E nestes dramas, não é, que retrata também nesta música, porque diz que a Europa tem um drama, um dilema. Um dilema, exatamente. Isto não mostra que é preciso criar condições para que as pessoas não tenham que sair dos países e não tenham que correr estes riscos? Não, há ali um erro acho talvez de conhecimento das realidades e das pessoas. Eu estava a falar de alguns paradoxos do Tao, vou só terminar, que uma mãe cega dá à luz no parto da sua cria. E é de joelhos no chão que nós pedimos um lugar no céu. Céu ao que se vai só depois de estar debaixo do chão. Não é? Então nós precisamos saber observar esses paradoxos e sentirmos-nos parte disso. É o que fala o Tao. Mas isso de sair dos lugares e criar condições nos lugares, pelo contrário, a aposta deve ser na circulação, na livre circulação. Porque a maior injustiça do planeta é alguns se julgarem donos de alguns pedaços do planeta, aos quais outras pessoas de outros pedaços do planeta não têm acesso. Mas nem sempre foi assim. Sabe, no século XV, quando Cristóvão Colombo, depois Fernão de Magalhães, Diogo Gomes, saíram à conquista dos territórios, ora, ninguém lhes parou pelo caminho, nem na fronteira a pedir documentos. Isto foi imposto depois. Então, o caso do cabo-verdiano, já se pensou, já houve financiamentos europeus para fixar as povoações. Ora, tu dás a um cabo-verdiano o melhor pedaço de chão em Cabo Verde e tu lhe dás $1 milhão por dia. E ele vai dizer, sim, mas eu quero emigrar. Emigrar, não quero viajar. Porque ele é fruto das viagens, de produto dos encontros. Sabe? E há muitos povos assim, que precisam ver do outro lado da água, do outro lado do mundo. Então a questão... Mas depois há sempre este saudosismo. Sim, isso é ótimo, porque nós temos base. Todos nós temos uma referência, uma família. Isso, sem apego, é necessário termos um lugar onde nos sentimos em casa. Isso é ótimo. E o saudosismo é uma referência mental e sentimental que nós temos em relação às pessoas. Nós não somos de todo seres esquecediços, temos memória, não é?
Agora, Temos raízes. temos raízes. O injusto e até o manipulador é querer fixar as pessoas. Não, as pessoas têm o direito de viajar. E o mais injusto é quando onde as pessoas estão fixadas à violência e à fome, e mesmo assim não são livres para viajar para onde querem. Portanto, neste momento, a questão é justamente do monopólio, da ganância, da exclusão. Não há uma equanimidade da vida no planeta, principalmente de empatia para com o sofrimento dos outros. Este álbum mistura as múltiplas raízes de Cabo Verde e novas sonoridades. Este álbum diferencia-se de alguma forma dos outros 9 no seu estilo musical? Eu vou só falar dos meus 5 últimos álbuns a solo. Portanto, o primeiro chama-se Mar e Luz, é um disco muito zen, voz e violão. Eu estava a sair do Cimenteira, que era muito mais gente. É um disco muito mar e luz mesmo. A água do Tarrafal, o sol, a beira-mar. Quis muito cantar isto. O Vulcão do Fogo. E já o segundo disco, que é um disco ao vivo, chama-se Ao Vivo e aos Outros. E era já a minha partilha entre o que é matéria e o que não é e que ainda não sabemos. Não é? E o terceiro disco chama-se Badiu. Badiu é o habitante da Ilha de Santiago, o nome comum que se dá ao habitante da Ilha de Santiago. Portanto, é uma continuação do primeiro e do segundo. E o terceiro disco já chama-se Crioulo. Aí saio da Ilha de Santiago, passo pelo arquipélago e depois vou à Martinica, Senegal, a Portugal, Estados Unidos, Mali, Cuba, à procura de tentar perceber o que é isso da criolização e de ser crioulo. Fui ao Brasil, então gravei com o Milton Nascimento, com a Teresa Salgueiro, o Pablo Milanés, Harry Belafonte, a Cesária. É tentar compreender uma parte da identidade do mundo. E depois veio o Funa Night, que é um disco baseado sobre a história do acordeão diatônico e que acaba por também ter uma ligação com a Colômbia, com o Panamá, Costa do Marfim, Cabo Verde, vários países do mundo que utilizam o acordeão. Traz os montes, Portugal, como um instrumento da sua música tradicional. E chega então ao Migrants, que ok, tudo isto, na verdade, deve-se a essa epopeia chamada migração. É por causa disso que nós temos a diferença de línguas, a diferença de tons de pele, de cabelo, da música, de identidades. Então a migração, espero que esteja a fechar um ciclo desses 5 últimos álbuns de viajar à procura de agregar. Pela primeira vez decidiu confiar os arranjos e a produção musical a um europeu, já aqui falou dele, Rui Ferreira, músico multi-instrumentista do Porto, afirmou que queria que a sua alma fosse lida por outra pessoa. Sim. O Rui Ferreira conseguiu ler a sua alma? Conseguiu, sim, porque somos muito parecidos. Ele é possesso, de vez em quando é possuído por alguma força transcendental que governam as criatividades. Um homem generoso e para além de ser abençoado com muito talento. E ele conseguiu porque também é um homem culto. Conversamos sobre física quântica, conversamos sobre o racismo, conversamos sobre mel da abelha, conversamos sobre eczemas, conversamos sobre tudo. Não é? E ele sempre tem um olhar que me enriquece. Então, nada melhor num disco que conta a epopeia de que deixar-se levar também pelas águas. E houve um momento que eu disse ao Rui: fica completamente à vontade. Eu quero que tu te vejas em mim, eu quero que tu me vejas em ti. Portanto, essa troca, essa partilha. E com essa vontade, realmente, nós podemos fazer coisas incríveis quando temos abertura e não temos preconceitos. Há coisas nesse disco feitas pelo Rui que ele não tem idade de as saber. Mas
né? Se nós formos ver, lá mais atrás, os meus ancestrais e os do Rui foram primos, ou talvez irmãos, de nós todos. Então, se nós deixarmos que uma ancestralidade tão macro como micro se reverbera em nós, somos capazes de chegar a coisas inimagináveis, porque a memória não sabe. A memória cerebral, mas a memória das células sabem. E hoje está provado cientificamente que as células guardam histórias e guardam memórias. É bonito. A noção de mestiçagem, o diálogo e a harmonia entre as culturas é o lema desta obra musical, um álbum que pretende quebrar a noção de fronteiras, das barreiras linguísticas, das cores, das religiões e das nações. A música pode salvar? A música já salvou, salva e salvará. E isso para além de uma metáfora ou uma utopia. A música salva desde os aspectos mais triviais, como dar de comer, como nós que somos músicos, como a música salva pela cura. Está aprovado também cientificamente, mas isso soube-se desde o início. A música cura, principalmente hoje, é muito usado para terapias de pessoas com Alzheimer. E a música vai tocar alguns neurônios que começam de repente a se conectarem novamente. Mas a música salva a parte mais intangível de nós. Tanto é que continua a haver um mistério sobre o que é Deus. E isso, enquanto houver espécie humana, esse mistério perdurará, porque nós seremos sempre feitos para sermos imperfeitos. E então, o que é que acontece? Eu não conheço nenhuma religião que não tenha em si e nas suas formas de prática música. Todas. Há outras que só têm mesmo música, sabe? Isso quer dizer que a música, até hoje, é o elemento mais direto de conexão com o transcendental. Liberta o espírito. Liberta, mas evidentemente que a liberdade é uma forma de existência, e então a música, mais do que libertar o espírito, faz existir o espírito, sabe? Porque nós podemos imaginar a ideia que todas as religiões têm sobre Deus, mesmo as religiões não deístas como o budismo, que não foi criado. Olha, se não for um trabalho de décadas de práticas mentais, o nosso cérebro não está talhado para imaginar coisas sem forma. Nós não sabemos ter raciocínio sem imagem. Ninguém consegue ter uma cadeia de pensamento sem metáforas, sem parábolas, sem imagens. Então é difícil imaginar uma entidade que não foi criada e que não tem fim. Não tem um criador, não tem fim, não tem tempo em que passou a existir, sempre existiu uma coisa dessa. E quando nós formos ver, se isso conseguimos lá chegar, podemos comparar a uma espécie de música que soa interminavelmente, e a música não termina, até na matéria. Sem falar do espírito, o que soa e que de certo modo é música, nunca cessa de soar. E eu imagino que o melhor que o espírito nos deu, para mim, é a música. E o Mário Lúcio está em Paris também para participar no festival O Fil de Voix. Ao seu lado estarão Carmen de Sousa e Lucibela, outras vozes conhecidas de Cabo Verde. Este festival costuma convidar vozes de Cabo Verde. Este ano há 3. Por que é que Cabo Verde continua a encantar o público francês? Bom,
Cabo Verde continua a encantar o mundo e desde que o mundo nos descobriu através da música, continua sendo surpreendido todos os dias. De forma antropológica, mas tem muito a ver com também uma outra coisa não antropológica chamada empatia. Mas como é que se cria? Eu acho que o sucesso da música de Cabo Verde tem a ver exatamente com as migrações. Isto é, do que eu sei hoje sobre as músicas no mundo, desde a tuva mongol até ao heavy metal bretão, não há nenhuma música que não tenha um ponto de contacto com a música de Cabo Verde. Porque a música de Cabo Verde é uma música muito aberta. Aceitamos tudo, desde que bem feita ou feita com muito sentimento. Por outro lado, todas as músicas modernas do mundo têm um pedaço da nossa música. Porque Cabo Verde foi um caminho para os outros caminhos oceânicos e continentais. Ali chegaram muita coisa, dali partiram muitas coisas. Então, tem a ver com uma música que, eu não conhecia Cabo Verde, parece distante, ao mesmo tempo tu dizes, tem acordeão, quem é que não se sente? Ou de repente tu dizes, tem o violino, tu dizes, tem clarinete e saxofone, ou tu dizes, tem o violão, e como se não bastasse, também tem percussão, tem flauta, tem muito silêncio. Então, a nossa música tem, desde as flautas hindus, sabe, aquela sonoridade solta no ar. A música de Cabo Verde tem muito disso por causa da sonoridade do mar, não é? E vai até ao deserto de Saara, que Cabo Verde faz parte também, e de repente chega à África do Sul com as toadas do Funaná, porque o acordeão diatônico passou pelo porto de Durban, e de repente o nosso acordeão chama-se como gaita e já se conectou com os vikings através dos celtas, com a música irlandesa, escocesa. Aliás, nós temos um gênero musical que se chama Scottish, Shottis, né? E vai pelo mundo. Uma verdadeira viagem. E depois, então, onde é que se conecta com a flauta hindu? Tu diz, em Goa, onde existem crioulos como nós, não é? E como é que se conecta com outras coisas? Em Macau, Malaca, onde ainda se fala um crioulo parecido ao nosso, chamado Papia Cristão. E a Cuba é uma música, é esse o encantamento, não é estranho, tá? Porque é uma música aberta e rapidamente cria empatias com outras pessoas. Foi Ministro da Cultura de Cabo Verde. A cultura cabo-verdiana, já aqui se disse, tem sido ao longo dos anos a grande embaixadora do país. O Ministro da Cultura e das Indústrias Criativas, Abrão Vicente, afirmou recentemente que este ano vai ser o ano da consolidação da Programação Nacional da Cultura. Como é que está o setor da cultura em Cabo Verde? Olha, tem duas coisas. Uma é a cultura, outra é a gestão cultural, que às vezes se confunde. A cultura está bem. E temos cada vez mais talentos em todas as áreas. Temos cada vez também mais espaços privados para o exercício da cultura, mais acesso por causa da internet à cultura. Depois temos a gestão da cultura, que é uma atividade pública, digamos assim. Ali eu não estou por dentro, não é? Fiz o meu trabalho, deixei a minha parte feita e depois vêm as sucessões e nós ainda sofremos dos males da sucessão. Todo mundo quer começar do zero. Cabo Verde não está alheio a isso. Então também estamos no aguardo para ver tudo que possa engrandecer a cultura de Cabo Verde. Eu espero que todos nós tenhamos sucesso nessa caminhada, todos os governos e todos os governantes.
O seu disco foi Migrants foi nomeado para o Prémio da Crítica Alemã, uma das mais prestigiadas da Europa, fundada em 1963, para destacar a excelência da qualidade na área da música. Como é que se recebeu esta notícia? Com agrado, porque os caminhos que nós escolhemos dita também o nosso grau de compromisso e de engajamento com a vida, com as artes. E existe o mercado. Portanto, sem ser avesso ao mercado, sempre quis fazer aquilo que eu achei que eu devia fazer. E muitas vezes passa ao lado. Então, depois de... eu estou na música desde os meus 15 anos, já estou com 58. E, de repente, eu nem confesso, não tinha conhecimento da existência desse prémio. E depois ver como é que este prémio é organizado, fora da indústria, por críticos, jornalistas, e que tem como objetivo realmente ir procurar a excelência, dizer, está cá. Achei muito estimulante para mim, para o Rui Ferreira, que fez os arranjos, para todos os músicos que participaram, para a editora que confiou nisso, e também para Cabo Verde, que chama atenção a esse nível. Mário Lúcio, não posso deixar ir embora sem antes lhe pedir que interprete uma música deste último álbum. O que é que nos vai cantar? Então eu vou cantar o Canto a Iemanjá. Canta pa Iemanjá, pa colar azul e branco, pa dias e glórias protegido. Canta pa fé de amã, pa amizade humilde e franco, na dias tio caleiro moda puxido. Canta pa minha guitarra, que se minha alegria e minha ódio, que foi minha espada, minha cruz e minha escudo. Canta pa que cigarra, que na lama e sem subpódio, dá exemplo antes de tudo. Canta pa mulher, que canta o mundo ficha, ele abre, moda portas de misericórdia. Canta pa moça belé, foi assim que distinguiu o brilho de madre, pa conquista de minhas próprias concórdia. Canta finalmente pa que nunca vinta canta, pa mo destino levas primero. Canta manente, manente, pa quem leva a terra na garganta, per fazer el canto e fazer el canteiro. Bravo! E é o ponto final na nossa rubrica Artes. Nós, já sabes, estamos de regresso na próxima semana. Muito obrigada, Mário Lúcio. Obrigado, querida. Muito sucesso para o seu último álbum, Migrante. Muito obrigado. Naida, obrigadíssima. Ela era na mar brancura, ela era na mar brancura, na rota antiga de barcos negros.
Era um barco branco de branco e hoje um barco negro de negro na mar da Europa, de um pedaço de África. Tinha Abrão, tinha Moisés, ai Jonas, e até alguns Noé. Na Europa surge um dilema, uns planetas salvas, outros planos no jazz. É que nos problema. Na África surge um dilema, é que se Espanhas, na Espanha está tem problema. Tinha Abrão, tinha Moisés, ai Jonas, e até alguns Noé. Tinha Abrão, tinha Moisés, ai Jonas, e até alguns Noé. Abrão, tinha Moisés, ai Jonas, e até alguns Noé. E as lanças salva-vidas, só que na meio de mar alto. Que vida pra salva de Acatinha. Uns estava de férias, outros tá fugindo de miséria. Entre vida e morte, cês de vida é forte. Foi então que sai na jornada, passai de miséria, imigração. Foi então que sai na jornada, pra mostrar Gasparia, indemnização.